Olá, meu nome é Miriam Tereza de Saleitão Martins, né? Estou aqui, na própria Jornada Acadêmica Multidisciplinar em Ciências da Saúde, JOACIS 2023, né? Trazendo uma discussão sobre uma temática, né, bastante cara, né, ao campo da filosofia e ao campo da saúde, no qual nós estamos inseridos, que é as discussões sobre a ética do cuidado e pensar, né, o que a ética do cuidado, né, pode dialogar, né, com a importância da ética no cuidado no contexto da educação permanente, né. Antes de começar propriamente a aula em si, né, eu gostaria de trazer uma breve biografia pessoal, né. Eu sou psicóloga de formação, me formei em 90, quer dizer, já tenho muitos anos de formado. Em 2008 eu fiz um mestrado na própria UERJ, na Faculdade de Ciências Médicas, um programa de pós-graduação em Ciências Médicas na Faculdade de Medicina, e atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Bioética, Ética e Saúde Coletiva da própria UERJ. Sempre trabalhei no campo de psicologia, educação, atendimento a mulheres, mulheres idosas, mulheres adolescentes, e com pesquisa em estudos de gênero e adolescência. Na questão profissional, também tive uma inserção, né, no campo de estudos de aperfeiçoamento, no SEAD, em Rio, da modalidade EAD, né, que trabalhávamos com cursos de aperfeiçoamento, especialização para profissionais, e houve uma época também que eu trabalhei no próprio CEPESC da UERJ, quando foi oferecido também um curso de aperfeiçoamento para profissionais. Eu tive uma inserção também em grupos de pesquisa, também na própria UERJ, e trabalhei alguns anos em universidade privada, como professora de ensino superior. Bem, após essa breve apresentação pessoal, né, vamos então, né, à própria aula que é exposta aqui, né. O cuidado, ele é a ética do cuidado, né, o tema do cuidado, ele é um assunto que perpassa toda a sociedade, poderia dizer, né. É um assunto também muito caro ao campo da saúde, né, principalmente profissões como a própria psicologia, profissões como a enfermagem, medicina, né, se debruçam academicamente muito sobre essa discussão. Ele é um campo acadêmico também muito discutido na ética, e eu penso que estudos também feministas, né, psicólogas e feministas e filósofas americanas e europeias se debruçam também sobre essa questão, principalmente pelo senso comum, né, nas representações, né, sociais, né, das pessoas em geral. O cuidado, ele é muito associado à mulher, né. O cuidado, ele é muito associado como uma atitude, uma postura de amor, de benevolência, de se dar, né, se doar, né, sempre quem realiza o cuidado é visto socialmente como uma pessoa boa, né, profissionais que exercem o cuidado de uma forma correta, né, também são percebidos como pessoas boas, né, em termos de senso comum, e essas concepções, elas acabam de uma maneira ou outra, elas acabam ancorando um pensamento, né, para os profissionais da saúde, né, desvinculado do próprio conceito, né, acadêmico e filosófico, né, do que é realmente, né, o cuidado, né. O cuidado dentro da própria ética, ele foi sempre dentro da nossa sociedade greco-romana, né, uma questão dos próprios filósofos lá no passado, né, tanto que existe
um mito, o mito da cura, né? E esse mito da cura ele é bastante interessante porque ele acaba sendo resgatado no século passado por um filósofo muito expoente, que é o Heidegger, né? Que dentro do seu obra seminal, uma obra seminal dele, ele traz, né, no seu livro, né, esse próprio mito, e é resgatado também por um outro filósofo que aqui no Brasil a gente conhece bastante, que é o teólogo, né, Leonardo Boff, né? Então, para começar, né, a introdução dessa apresentação, eu até trago para vocês, vamos ler juntos, né, esse mito, né, esse mito da cura. Certo dia, certo dia, Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra, quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada de como acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa: você, Júpiter, deu-lhe espírito, receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte desta criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo, receberá, portanto, também de volta o seu corpo por ocasião da morte da criatura. Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Essa criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Conforme é trazido, né, nesse próprio mito da cura, né, o que dá da cura é algo imanente, faz parte da própria condição humana, né? E tendo como perspectiva essas discussões filosóficas, né, Heidegger, nos anos da década de 20, né, Heidegger é um filósofo alemão, né, que foi muito importante na filosofia do século passado, porque ele quebra o paradigma da metafísica, né, de que a percepção de que o sujeito-objeto, né, o ser humano estaria voltado dentro da metafísica na perspectiva da consciência, né? Quem não lembra da célebre frase penso, logo existo, né? E nessa perspectiva para o conhecimento, né, do humano, do ser, né? Ele só ocorre através da introspecção, do pensamento, da consciência, estando o objeto, o mundo, né, em oposição, né? E essas oposições binárias, elas fazem parte da nossa ciência, né, da nossa construção filosófica, muito, muito forte, né? E o Heidegger, ele vai, na realidade, quebrar esse paradigma. Por isso a sua importância, né? Na filosofia, ele se aproxima, né, da corrente filosófica da fenomenologia, que é muito importante para a própria, né, psicologia, né?
E as questões centrais do Heidegger, enquanto filósofo, é que ele vai tomar da filosofia antiga, né? Na verdade, ele vai falar que a grande questão, né, da filosofia era entender a essência. Qual era a essência do homem, né? E, e ele traz, né, esse termo alemão, que é o Dasein, né, que é o ser, que é a essência, né? E na tradução brasileira, a gente tem uma tradução que vai falar que o Dasein seria a presença, e outras traduções que trazem como ser aí, ser no mundo, né? Eu, na realidade, prefiro essa segunda tradução, ser aí, ser no mundo, né? E ele traz, né, toda essa discussão, né, de que o cuidado, na realidade, faz parte da própria essência humana, né? Já que o ser aí, né, a única certeza que ele tem é a morte. Ele se lança ao mundo o tempo todo, né, nessa relação dialética do ser e do mundo. Ele se percebe como um ser e que há outros entes, né, que não ele, né? E o tempo todo, pela essa própria certeza da existência, né, do nada, do vazio, que é a própria morte, né, ele sabe que para se manter vivo, ter uma vida autêntica, né, ele tem que se cuidar, né? Então, resgatando, né, esse próprio mito da cura, né, a filosofia do Heidegger, né, ela traz essa questão do cuidado numa perspectiva ontológica, né, o cuidado como essência, não estaria desvinculado do humano, do homem, né? E traz realmente uma concepção diferenciada, né? Quando a gente pensa que no senso comum e em muitas profissões, né, o cuidado seria alguma coisa que algumas pessoas têm como atitude, como caráter, como moralidade, que outras não têm, né? E se a gente tenta, né, pega as questões da própria filosofia do Heidegger, não há como, né, não se ter cuidado, porque o cuidado é imanente, ele faz parte da própria essência do ser, né? É um traço da essência do ser. E como ser autêntico, o homem se percebe como nada, possível de morrer. E aí ele cuida, né? Ele cuida de si, ele cuida do outro, num esforço heróico, né? De que, na realidade, ele não possa se confrontar, que é a única certeza que se tem, que é a própria morte, né? Daí a questão da angústia, né? A angústia faz parte de toda a existência humana, né? Porque a morte é a única certeza que temos, né? O pensamento de Heidegger, o pensamento de Heidegger vai influenciar todo o pensamento da ética do cuidado a partir, né, do século XX, né, do 1920, né? E é por isso que eu trago nessa introdução dessa aula, essa pequena conversa que a gente está tendo, né, autores que vão entender justamente o cuidado numa perspectiva ontológica. E, em contraposição, também trago uma autora, que talvez seja a mais conhecida, né, dentro da ética do cuidado, que ela já não vai ter essa perspectiva ontológica da questão da essência do cuidado, né? O Seraí, lembrando que o Seraí é a tradução do Dasein, né, se projeta sempre no mundo, cuida da sua existência, de acordo com Heidegger. Cura surge como uma das características ontológicas do ser aí, que seria o de zelar e cuidar. A cura é o processo da existência, já que a morte é o determinante das possibilidades do ser e revela o nada, de acordo com o próprio Heidegger. Todos os comportamentos e atitudes do homem são dotados de cuidado, né, e, portanto, de dedicação. Leonardo Boff, que é um filósofo bastante conhecido, né, ele vai trazer, né, em várias das suas obras, né, a definição da ética do cuidar dos próprios conceitos do Heidegger, dessa essência do ser relacionado ao cuidar,
se no princípio que orienta as pessoas a estarem no mundo, relação de uns com os outros, né? O Leonardo Boff, ele amplia essa discussão, né? Trazendo muito essas questões também da questão da Terra, do cuidar da Terra, né? Do planeta, né? Ele amplia essas discussões do Heidegger, né? Uma outra autora, né, que eu trabalho bastante, que é bastante cara, né, que é a Joan Tronto, que é uma filósofa estadunidense, e que ela também traz essa perspectiva ontológica, né, do cuidado, da ética do cuidado. Ela trabalha com uma perspectiva relacional, do responsabilidade, e ela discute a ética de cuidado, né, como uma ética pública, como algo que, por ser, né, da essência, né, do homem, né, aí pensando, né, nesses conceitos heideggerianos, é de responsabilidade de todos, né, não no sentido de que estaria relacionado a um gênero específico, a uma idade específica, a um grupo social específico, né? E ela vai trazer a questão ética política no sentido de que como o cuidado é uma questão política, né, de responsabilidade de todos, né, ele há de ser exercido por todos, né. Ela traz só em relevo de que o cuidado ele acaba, né, a prática do cuidado acaba sendo exercida, né, por pessoas, nas sociedades, né, atuais, contemporâneas, por pessoas que teriam, né, dentro das classes sociais, né, das hierarquias sociais, né, uma posição mais subalternizada, né, mas que isso, na realidade, não invalida a gente pensar, né, nessa questão, nessa dimensão política do cuidado, da responsabilidade, né. No sentido político da ética do cuidado, a partir de Tronton, se apresenta no entendimento que o cuidado é moral, necessária para vivermos em coletividade. E, nesse sentido, para uma vida digna, é necessário o cuidado de si e o cuidado com o outro. E numa perspectiva, né, diferenciada dos autores que eu apresentei anteriormente, né, trago aqui algumas considerações da psicóloga americana Karen Gilling, que, como falei, ela é a autora talvez mais citadas, né, quando a gente pensa na ética do cuidado. Vários autores da bioética trazem, quando definem a ética do cuidado, a sua obra seminal, né, da Carol Gilling, né, e que é bastante controvérsia essa ideia da Carol, né, no sentido que, na realidade, ela, a princípio, ela queria entender, né, discutir as questões da moralidade, né, o comportamento moral, se haveria, né, ela estava dialogando com um autor, né, também americano, que dizendo que, na realidade, não que a ética do cuidado seria masculina, não, né? Ela vai tentar trazer toda uma explicação, fazer um estudo de comportamento, de valores, né? Em grupos americanos, né? Numa juventude americana, de homens e mulheres, e aí ela, na realidade, a partir desse estudo, ela é uma psicóloga, né? Ela vai cunhar de que o cuidado seria algo da moralidade feminina, né? E que todas as mulheres, em todos os tempos e sociedades, e independente das suas diferenças, né? As mulheres seriam pessoas que teriam essa moralidade, teriam essa responsabilidade com o cuidado, né? O tempo todo ela está fazendo uma contraposição à ética da justiça, que seria eminentemente masculina, né? E por essa questão, esse essencialista, né, ela é uma autora que, fora, né, do campo da bioética, fora do campo, talvez, da saúde, ela é muito questionada, né, por várias feministas. A Joan Tronton é uma das filósofas feministas, né, que vai realmente questionar, porque ela acaba tendo
uma visão, né, de mulheres que cuidam, né, não levando em consideração todas as questões que atravessam, né, as diferenças femininas, né, todos os marcadores da diferença, como raça, etnia, classe social, religião, né? Ela não leva em consideração essa questão, como a Tronton traz muito, né, de que no cuidado cotidiano, né, seriam as pessoas das camadas, né, hierárquicas, né, mais inferiores que acabam, né, ficando direcionadas à prática, né, ao autocuidado. Enfim, ela é uma autora que é bastante questionada e ela realmente não faz parte, né, desse rol de filósofos que vão discutir, né, justamente a ética do cuidado como uma questão da essência do humano, né, uma questão ontológica, né? Eu só trouxe aqui porque realmente ela é uma autora bastante conhecida, né, dentro da própria ética do cuidado. Para além da corrente filosófica, né, que é seguido a ética do cuidado, é fundamental para a vida e, consequentemente, para o cuidado de si e do outro. E, devido à sua relevância, é um tema fundamental no campo da saúde e imprescindível na educação permanente, né? E aí agora eu trago um conceito, uma definição do próprio Ministério, né, da Saúde sobre da questão da educação permanente, né? PS, né, Educação Permanente de Saúde, traz como marco conceitual uma concepção de trabalho no Sistema Único de Saúde, no SUS, como a aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos. Os atores do cotidiano são os principais detetores da tomada de decisão sobre acolher, respeitar, ouvir, cuidar e responder com elevada qualidade. Dando destaque, né, a duas questões, né, nessa própria definição da educação permanente, que fala na questão do coletivo, né? E aí a gente pode pensar, né, nessa questão ética, né, do cuidado, como o próprio Heidegger, né, o próprio Buffy, a própria Joan Tronto, né, fala sobre a responsabilidade, essa questão política da ética do cuidado, né, do coletivo, né? E a questão de que a educação permanente, nessa perspectiva, ela não vai trabalhar como o profissional, aquele, né, profissional que estaria ligado ao RH, né? Ela trabalha com esse conceito de atores, autores do cotidiano, atores sociais, né? E é muito importante, né, esses dois conceitos. Dito essa pequena introdução, né, eu trago aqui o objetivo da presente aula, que é discutir os pressupostos da ética do cuidado e educação permanente. A metodologia utilizada foi um estudo exploratório, bibliográfico, foi realizado um criterioso levantamento na literatura científica sobre o tema da ética do cuidado e da educação permanente, a partir da compilação de livros de autores clássicos e artigos científicos. Os resultados e as discussões, né, eu trago a seguinte questionamento, né? Para Heidegger, é a partir do cuidado que o homem antecipa seus projetos futuros. Ele próprio traz, né, esse conceito de Dyson, né, e trabalhando com um autor, né, que trabalha, né, sobre a obra de Heidegger, que é o Safransky, né,
trago uma parte, né, da obra desse autor, né? O ser aí como cuidado possibilita a conquista do Daisen, dessa essência do ser, né? Ou a sua perda, né? Lembrando, né, que na realidade, se o cuidado é a possibilidade do ser, né, ter uma vida autêntica, se manter, né, vivo, vamos dizer assim, né? Se não tem cuidado, há a sua perda, perda da própria essência, perda da própria vida, né? A condição existencial de possibilidade de cuidado com a vida e dedicação deve ser concebida como cura, no sentido originário, ou seja, ontológico, né? O cuidado é alguma coisa que ele é imanente à essência, à existência do ser. Viver e morrer, né, são processos inerentes a toda qualquer forma de vida, em especial da condição humana. Portanto, ambas as experiências deveriam ser dignas para todos e todas. E o cuidado de si e o cuidado para com o outro devem ser atitudes, né, sempre pensadas a partir do conceito de care na ética do cuidado. Para Heidegger, o cuidado possui três momentos: existencialidade, de existência, a presença, né, que é o Dasein, o ser aí. A existencialidade remete à existência, que significa a essência da presença. A facticidade vem antes da existência. O que todas as pessoas deverão se confrontar no momento que está no mundo são os fatos os quais qualquer ser deverá se confrontar. Né? Lembra que nessa perspectiva, né, nesse paradigma de Heidegger, né, o homem não existe, né, em confrontação com o mundo. Né? O mundo existe, né, e quando nós nascemos, o mundo já existe. Né? E esse confronto o tempo todo, né, da essência, né, dessa busca do ser aí, o tempo todo ele está se confrontando com esse fato, né, de que o mundo existe, né, apesar dele, né? Não há essa separação, né, entre objeto e sujeito, né? Há uma inter-relação o tempo todo, a relação é o tempo todo ocorrendo entre esse ser, né? O ser aí, ele o tempo todo se projeta nesse próprio mundo. E o outro conceito, que é muito importante, é a decadência, uma determinação existencial. O humano está junto ao mundo, portanto, se ocupa com o mundo, tornando-se como os demais entes. Né? Lembra que eu falei que haveria dentro da filosofia do Heidegger, né, esse conceito de ser e esse conceito de ente. Né? O ser é mais um entre outros entes. Né? Complementando, né, os conceitos, né, da concepção da ética do cuidado, né, nessa perspectiva ontológica, da essência, né, trago alguns conceitos do próprio Heidegger, né, que vão construir a base do seu pensamento, e eu acho que é fundamental para a gente realmente entender, né, o que é a ética do cuidado nessa paradigma. Né? O próprio Dasein, que é o ser aí, o ser só é alguma coisa a partir dos modos como ele se manifesta. Para Heidegger, esse conceito representa a ênfase, a ideia de que o ser não é sem as suas formas de manifestação. Né? O ser, o Dasein, o ser aí, ele o tempo todo ele tem que se projetar no mundo. Presença, que é uma outra tradução do próprio Dasein, a presença é o homem e a sua relação com o mundo. Ela é determinada na cotidianidade, pelo modo do homem de ser no mundo, segundo seu modo de ser. A existência é a dimensão do existente, né? É o agir fora de si mesmo, é uma condição essencial, né, da própria presença do ser humano. A cura
né? A cura refere-se a uma das características ontológicas do ser, de cuidar e zelar. Todos os comportamentos e atitudes do homem são dotados de cura e guiados por uma dedicação, né? O homem o tempo todo, né, se percebe como o nada, né? E o nada é a morte, né? E ele precisa, num esforço heróico, o tempo todo, né, se cuidar, né? A cura é ontológica, faz parte da essência, né, do próprio homem. O cuidado, que é o SORG, cuidado para Heidegger é entendido como ato e tem um sentido ôntico. Além do ato, e contempla o modo positivo de cuidar dos entes, mas não é sinônimo de bondade. Tá? Esse slide, né, eu tirei da obra de Oliveira e Carraro, de 2011, né, esses conceitos essenciais. Né? Eu acho importante marcar essa diferença, né? O cuidado como ato, né? E aí eu acho que é nesse sentido que nos aproxima muito das discussões da ética do cuidado no campo da saúde, né? Um ato, né? E a cura como uma questão ontológica, né? Fazendo parte da própria essência do ser. É justamente o sentido de cuidado como da própria essência do humano que nos aproxima da ética do cuidado na saúde e a sua importância como tema na educação permanente, como uma dimensão ética do trabalho e não como atitude de bondade ou caridade. E como ética, abre-se a discussão da moralidade. Abre-se essa discussão, né, na formação, abre-se essa discussão na educação permanente, né? Sempre pensando a importância da educação permanente por ser uma educação, né? Um instrumento na perspectiva do próprio SUS, né? Na formação do trabalho, a partir das questões que emergem, né? Do próprio trabalho, a importância dessas discussões, né? Da ética do cuidado são fundamentais, né? Heidegger examinou o problema da consciência moral num sentido semelhante ao das outras manifestações da existência, isto é, de um ponto de vista existencial. Né? Nesse sentido, acho fundamental trazer nessas discussões, né, da educação permanente essas definições, né? O que realmente é a moralidade, o que é a ética, né? Que nós, profissionais da saúde, muitas das vezes, o que se aprende na própria formação, na graduação, é apenas a ética profissional, né? Enquanto, na realidade, a questão da moralidade é a questão central na filosofia, né? Da questão da ética, né? Então, trazer essas discussões, essas definições, também são fundamentais, né? Na própria formação, na educação permanente, né? De todos os profissionais, não só os profissionais da saúde. A consciência moral, ela revela-se como chamada ou como vocação do cuidado enquanto ser da existência, né? Essa definição do Heidegger, ela vai dar bem uma dimensão, né? De que, na realidade, a importância da gente entender, né? O cuidado a partir da consciência moral, né? Lembrando que, né, lá atrás, né, o quanto que, embora os estudos da Carol Williams sejam bastante controversos, né, mas era uma questão, né, as grandes, né, questionamentos para ela fazer, né, escrever a sua obra seminal, era essa questão realmente de entender, né, a consciência moral. Havia diferenças, né, de consciência de moralidade entre homens e mulheres, né, da importância, né, dessas questões. Agora eu trago outro autor, né, resultados, né, dessa pesquisa, né, biográfica, né, que alguns conceitos do próprio Boff, né. Então vamos lá.
Leonardo Boff vai trazer na sua definição da ética do cuidar conceitos do Heidegger, da essência do ser relacionado a cuidado, sendo um princípio que orienta as pessoas a estarem no mundo e na relação de uns com os outros. A ética do cuidar, que é a obra, né, do Boff, talvez seja a mais conhecida, né, ela é orientada pelo próprio princípio do cuidado, né? Ele dialoga com Heidegger, né? Ele vai falar sobre essa questão da atenção, do momento da atenção, do zelo e do desvelo, né? Seria contra o oposto, né? Do zelo, né? Essas relações, né? Com a questão da prática, da ocupação, preocupação e respeito, o envolvimento afetivo, né? Das pessoas para com o outro. A obra dele é bastante interessante. Ainda, né, em relação ao Boff, sendo então cuidado com o outro uma determinação existencial, uma responsabilidade relacional, deve pautar toda a praxe. Na saúde, deve ser compreendida como tal, e não como atitude de bondade, que ora se tem e ora não se tem. O teólogo vai propor uma ética do cuidar como uma proposta de novo paradigma civilizacional, né? Lembra que eu comentei que o Boff, a ética do cuidar é uma obra bastante abrangente, né? Que ele traz essa questão mesmo do mundo, né? Do meio ambiente, né? Que hoje em dia é tão importante, está sendo tratado, né? Ele traz um sentido bastante amplo da civilização, né, do ser humano. Ele busca refletir sobre o Dyson, né? Lembra que ele pega os pressupostos, né, de Heidegger, né, o ser no mundo, numa perspectiva da vida no planeta, né? Ele vai mais além, né, do que alguns outros autores. Se aproxima dos conceitos de Heidegger, que cuidar é um ato e uma preocupação. Para Boff, um ato, né, uma ocupação do qual se faz presente a responsabilidade, a preocupação com o outro, com o planeta Terra, sendo uma atitude de amor e respeito. Agora, a gente vai trazer, né, outra autora, que é a Joan Tronto. Né? Lembra que eu falei que ela é uma filósofa estadunidense e feminista, né? E é que ela vai tentar trazer toda uma discussão, né? Ela vai o tempo todo dialogar bastante com a obra da Carol Gilliam, que ela constrói, né? Dentro dessa perspectiva do cuidado como essência, como responsabilidade, como uma questão política, né? Uma obra muito interessante, né? Em contraposição à própria teoria essencialista, né, da ética do cuidado de Gilligan, essencialista por quê? Lembra que a Gilligan, na realidade, ela vai ter uma percepção, né, de que o cuidado era uma questão da moralidade feminina, né? Ela vai dizer, né, na sua obra que, na realidade, não é que as mulheres não teriam um compromisso moral, né? Elas teriam uma outra moralidade, né, que ela chamou de a ética do cuidado. Seria uma moralidade voltada à ética, ao cuidar, à responsabilidade, e ela vai dizer que todas as mulheres, independente do tempo histórico, independente da sua raça, classe, etnia, todas as mulheres teriam esse traço de personalidade, esse comportamento, essa ética do cuidado, tá? Tronto, ela vai trazer justamente, né, contrapondo essa ideia, né, toda uma outra definição, né? Para ela, o care, né, ela trabalha uma palavra americana, o care, né, o cuidar, ela envolve a disposição, responsabilidade do ato de cuidar, não o gênero, quer dizer, não está relacionado ao gênero feminino, né? Mas como uma condição humana, e aí a gente pensa, né, no ponto da
da influência do Heidegger, né, o cuidado é algo essencial à vida. A ética do cuidado, né, de Tronton, né, deve ser uma resposta ao suporte para todas as pessoas, e para ela não apenas compreendida como uma técnica médica ou como outras profissões da saúde. Não é apenas uma prática, né? Ela deve ser levada em consideração todo o contexto sociopolítico, os processos de entendimento de vida e da morte, né? Ela tem uma visão bastante ampla da ética do cuidado. A filósofa, né, a gente ainda está falando sobre a Joan Tronton, traz na sua ética do cuidado os princípios da responsabilidade relacional e reconhecimento da vulnerabilidade. Esses dois conceitos, eles são muito importantes, né? A responsabilidade relacional é um conceito da psicologia, né? Na realidade, trabalha com a importância, né, de que nas relações, né, interpessoais há uma responsabilidade, né? Há uma troca, uma relação sempre dialética, né? E a importância do cuidar nesse sentido, né? De que há essa responsabilidade na própria nas relações, né? E o reconhecimento da vulnerabilidade, né? No sentido de entender que o ser humano, né? Ele é vulnerável, né? A vulnerabilidade não seria uma condição apenas de alguns sujeitos, né? De algumas pessoas, né? Pela sua própria carência econômica, a questão da falta de saúde, ou que está vivendo algum momento, né? De extrema vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade também seria, nesse sentido, entendida como uma questão da própria essência humana, né? Lembra lá do Heidegger, né? Quando ele vai falar que, na realidade, a única certeza que nós temos é a morte, né? Por isso precisamos do cuidado, né? Precisamos ter uma vida autêntica, do tempo todo se lançando no mundo e se cuidando, né? Porque o nada, a falta, a vulnerabilidade, né? Faria parte, né, da própria essência do humano, né? O princípio da responsabilidade relacional, entendido como imanente a todas as pessoas que vivem em sociedade, para se garantir que todas as pessoas possam ter uma vida com dignidade, né? A importância desse princípio é fundamental para, né, nós profissionais da saúde. Portanto, há de ser garantido cuidado com responsabilidade, baseado nos princípios éticos da dignidade, qualidade de vida e da morte, e reconhecimento da vulnerabilidade. Essas questões são fundamentais, né, para nós profissionais da saúde. E aí, né, pensando, né, para nos aproximar, né, da questão da educação permanente, né, lança o seguinte questionamento: como a dimensão existencial ética do cuidado está sendo uma praxe no trabalho da equipe multidisciplinar, né? E aí, esse questionamento, né, ele pode ser levado, né, num contexto de educação permanente. Os e as profissionais de saúde são principais atores sociais do cotidiano e principais detentores da tomada de decisão sobre acolher, respeitar, ouvir e cuidar. No cotidiano do trabalho, que podemos identificar a tomada de consciência sobre cuidar, né? Relembrando, né, a educação permanente é um instrumento de educação, né, que prima, né, por essa questão, né, do focar, né, as discussões na praxe, no cotidiano, né, o ato, né, do trabalho, o ato do cuidar, como está sendo, né? São essas questões que vão ser levadas, que vão ser refletidas, vão ser contextualizados, né, no próprio processo de educação permanente, né? E para pensar um pouco, né, sobre a educação permanente, eu trago a obra, né,
do Ricardo Cecim, né, que eu acho que muitas pessoas conhecem, né, que se debruçou, no passado ainda se debruça, né, sobre essa questão, né, da educação permanente. Né? A educação permanente é fundamental, né, porque ela traz um marco conceitual baseado em uma concepção do próprio trabalho no SUS, como aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos. Né? E eu acho que isso é fundamental, e aí a gente pode pensar, né, daquelas questões mesmo que o Heidegger já falava. Né? A educação permanente deve ser realizada em serviço, preferencialmente, mas deve priorizar a formação em serviço, por permitir a melhor adequação da formação com as necessidades de saúde da população emitida, sendo contínua e eficaz. Na realidade, a educação permanente, ela tendo essa perspectiva de ser uma educação contínua, não é aquela coisa, né? Vamos agora fazer, né, uma semana de estudos dentro do hospital, vamos reunir a equipe multidisciplinar, ou então alguns profissionais, gestores, né, para discutir uma vez por ano, uma vez a cada semestre. Não, a educação permanente é uma educação que tem essa perspectiva de ser contínua, ela vai trabalhar com a praxe, com o cotidiano, com as reflexões sobre o fazer, né, desses atores sociais. Né? Ela objetiva atender especificamente as necessidades da equipe de saúde, né? Porque a equipe de saúde é que vai trazer realmente quais são as questões, né? Parte do pressupostos científicos que contribuem para o desenvolvimento da concepção de equipe e de vinculação de todos os profissionais com a própria população a qual eles atendem, né? E, em contraposição à educação permanente, né, a gente tem educação continuada, que é um outro conceito. Né? E dentro da educação continuada, que não é educação permanente, tá? A partir de Cecim e outros autores também que fazem essa distinção, né? Os ensinamentos na educação continuada propostos acabam não tendo uma relação cotidiana do profissional de saúde. E as reflexões, por isso, né, sobre o que é o cuidado, acabam ficando vazias de significado. Né? Não tem o significado do vivido, do ato, da prática, do cotidiano. Né? Mas, assim, ele traz uma questão que eu acho que é muito interessante, né? Que ele fala que a educação permanente pode apenas ter o título, não quer dizer, se a gente tem o título de educação permanente, que realmente ela está sendo realizada, né? E ela pode apenas ter o título, né? Que na prática pode ser correspondente, né, à educação continuada. Isto ocorre quando há apenas mudanças na atuação de quadros específicos de profissionais em um tempo e espaço determinado e para a construção objetiva de determinados quadros institucionais. Né? Então, por exemplo, vamos fazer uma educação permanente porque vamos contratar pessoas para a equipe, né? Temos que realizar nesse momento de mudança da instituição, né? Na realidade, essas perspectivas elas não estão sendo, né, voltadas, né, para a educação permanente. Ela recebe apenas o nome, mas ela, na realidade, é uma educação continuada. O vai trazer uma discussão bem interessante, né? Que ele vai dizer que, ao contrário, né, quando a educação permanente pode ser compreendida como educação em serviço, né, sugerindo que mudanças no conteúdo e os recursos e instrumento para a formação técnica sejam também utilizados para mudanças institucionais ou das adequações políticas das ações. Né? Isso é fundamental porque, na realidade, ele fala que
toda essa praxe, né, todo esse instrumento da educação permanente, né, ele, a partir da reflexão, a partir, né, dos grupos, né, de trabalho com os profissionais envolvidos, né, ele traz, na realidade, nesse bojo, né, mudanças, né, para além, né, do indivíduo, né, do profissional, mas que ele traga, pleiteie mudanças institucionais, orientações políticas, né, das ações, né? Realmente a educação permanente é uma coisa ampla. A educação permanente permite o envolvimento de todos os profissionais da saúde e uma troca entre toda a equipe da saúde. Outras autoras, né, que vão ter uma outra definição, né, é uma prática educativa que vai propor a partir de uma metodologia que haja transformações nas relações sociais, nas atitudes dos profissionais, nas relações de trabalho e na conduta profissional. E, portanto, através da educação permanente, se propor para além do âmbito do afeto e com a rúbrica da amorosidade, por esta tem uma ação restrita, né? Lembra que eu falei que, na realidade, o cuidar, né, o ato do cuidar, ele não é nessa perspectiva do afeto, do amor, né? E se pensar, né, se tratar o cuidado como uma responsabilidade de todos e como uma atividade para a manutenção da própria vida. Podendo, então, a educação permanente ser uma ferramenta para o trabalho no campo da saúde e uma aliada para os profissionais possam desenvolver a compreensão da dimensão da ética do cuidado, né? De acordo com o CECIM, a educação permanente em saúde é uma estética pedagógica para a experiência da problematização e da invenção de problemas. Para o setor da saúde, essa estética é condição para o desenvolvimento de uma inteligência da escuta, do cuidado, do tratamento, isto é, uma produção em ato das aprendizagens relativas à intervenção, interferência no andar da vida individual e coletiva. Agora, então, passando para as conclusões, né, dessa aula, do trabalho aqui exposto, né? O cuidado é a essência do ser humano e não deve ser visto como um simples ato de bondade ou abnegação. Na verdade, é preciso ter a visão de todo o sistema composto pelo ente e o ser, onde o ser, né, o ser aí, se insere no mundo e há um mutualismo do ser-ser, o ser ente, o imperativo da sobrevivência da vida. Os cidadãos têm múltiplas responsabilidades e possibilidades para a troca, promovendo, portanto, a responsabilidade do cuidado em ambientes institucionais, né? Lembra da dimensão ética, política, né, que Tronto traz, né? É fundamental a gente pensar nas instituições. A ética do cuidado é uma moral necessária para se viver em coletividade e abrange 4 elementos a partir do tronco, né, do John Tronto. A atenção, a responsabilidade, competência e capacidade de resposta. Como uma prática em um determinado contexto sociopolítico, pode fomentar um pensamento crítico no próprio contexto, né? Institucional. E a educação permanente, como instrumento no âmbito da saúde, possibilita a reflexão de que os seres humanos são diversos e com necessidades diversas,
e a desconstrução dos fins e dos propósitos do cuidado, né? A educação permanente como ferramenta, ela pode trazer essas reflexões, né? Esses questionamentos, né? A partir da praxe, a partir das reflexões de como é feito o trabalho, né? Dos atores sociais envolvidos, há espaço, né? Para essas reflexões. A educação é um instrumento formativo no âmbito das relações pessoais, que deve ser pautada pela ética que possibilite uma reflexão crítica e compromissada com a dignidade da pessoa humana, e também no âmbito da técnica e do conhecimento, porque ela possibilita mudanças, ela possibilita uma aprendizagem significativa na equipe de saúde. Educação permanente abre possibilidades para que profissionais da saúde reflitam sobre a sua praxe, reflitam sobre o cuidado de si, o do outro, qual conduta o profissional e a profissional de saúde está adotando perante o outro. Isso pode ser um questionamento, né, no próprio processo da educação permanente. Por fim, né, trago a importância, né, dessas questões da própria ética do cuidado, que poderá ampliar a reflexão sobre o agir ético de todos os profissionais, né, entendendo que o cuidado está na essência do humano. Né, o cuidado, ele não é uma atitude de bondade, né, ele está na essência de todos os humanos. Aqui trago as referências, né, usadas nesse estudo, que foram o livro do Boff, o próprio citações, né, e as indicações do Ministério da Saúde sobre a educação permanente, outros autores que vão trabalhar sobre educação permanente, o CECIM, e a Gilligan, a Heidegger, enfim, a Tronto, enfim, autores que discutem também a fenomenologia heideggeriana, né? Bem, eu termino aqui a aula, né? Foi um prazer estar junto com todos e todas e todes, né? Espero ter conseguido trazer, né, questionamentos e posições significativas.